Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Boa noite, meus irmãos, amor e misericórdia. É com muita alegria que nós vamos hoje partilhar a palavra de Deus com vocês. Para que vocês já possam ir abrindo a palavra de Deus, nós vamos proclamar a palavra que está em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 5. São Lucas 21, a partir do versículo 5. E hoje a igreja celebra o dia de São Jerônimo, um valoroso santo doutor da igreja, que viveu 80 anos, e parte desses 80 anos, muitos desses 80 anos, foi dedicado às Sagradas Escrituras. A nossa igreja, no mês de setembro, dedica o mês todo às Sagradas Escrituras. E São Jerônimo foi um tradutor, né? São Jerônimo viveu a vida dele escondido nas montanhas, viveu por 80 anos e foi um estudioso. Ele traduziu a palavra de Deus, que era no aramaico e no hebraico, para o latim. E hoje nós temos a palavra de Deus em latim, que nós chamamos de Vulgata. Então foi um grande santo e deixou para nós um grande tesouro. Que São Jerônimo possa interceder por nós, interceder por nossa amada Igreja Católica, né? Que a palavra de Deus é um dos pilares da nossa fé. Que nós possamos encontrar no nosso sagrado magistério e na nossa sagrada tradição da igreja, junto com essa beleza que São Jerônimo nos deixou, que foi essa tradução. Tem uma característica que São Jerônimo nasceu no dia 30 de 9 de 340 e morreu no dia 30 de 9 de 420. Viveu por 80 anos, nasceu e morreu no mesmo dia, né? E morreu no seu dia do seu aniversário. Ele tinha uma frase muito bonita: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Que nós possamos ter essa força, né? De, junto com a sagrada tradição, o sagrado magistério, viver as Sagradas Escrituras. Então nós vamos começar aqui a partilhar a palavra de Deus. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, a página é 1377. O título é A Ruína de Jerusalém e o Fim dos Tempos. Então, no versículo 5, nós começamos assim: como lhe chamassem a atenção. Só que para a gente partilhar o versículo 5, nós precisamos entender todo um contexto que começa no capítulo 21, no versículo 1. É aquela famosa passagem que a viúva, ela doa somente 2 moedas lá no templo. E os ricos e poderosos, né, doaram muito mais. E Jesus chamou atenção para os discípulos, dizendo que aquela viúva deu mais do que os ricos e poderosos. E os discípulos não conseguiam entender. Como assim? E é aquela passagem que Jesus fala para eles, né? A viúva deu tudo que tinha. Os ricos, os poderosos, deram as sobras. Por isso ela doou mais. Então, no versículo 5... como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse. Então, os discípulos questionaram Jesus: olha, Jesus, mas esses ricos donativos, né, essa quantidade, servem para construir belos templos de belas pedras. Então, Jesus mesmo falando para ele que ela deu tudo, eles ainda não conseguiram entender. E Jesus completa então, né? Diz para eles assim, ó, versículo 6: dias virão em que destas coisas que vedes, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então no versículo 6, Jesus já dá um ensinamento para os discípulos e um ensinamento para nós mesmos. Então aquelas pessoas que estão completamente desapegadas às coisas do mundo, que estão desesperadas, doida para voltar ao normal, né? O que dizem por aí. Você que está apegado às coisas e pessoas,
Você que está apegado à parte profissional, você luta todo o seu tempo da sua vida para ter, para ser, para o poder. E Jesus é bem claro que tudo isso que você vê, que está ao alcance dos nossos olhos, não sobrará nada, não ficará nada. Nós não levaremos nada disso quando nós morrermos. A única coisa que está palpável aos nossos olhos, que se nós conseguirmos a graça de ir para o céu, são os nossos familiares, os nossos filhos. Esses sim, se nós tivermos essa graça de irmos para o céu e levarmos os nossos para o céu, nós vamos ter essa graça de vê-los. Mas tudo que vocês veem hoje no mundo, nada disso você verá no céu. Casas, tem gente que luta por casas enormes, por carros do ano, luxuosos. Tem pessoas que lutam para ter, para fazer uma boa faculdade, os pais se matam para dar aos filhos um estudo. E muitas das vezes não dá o mais necessário, que é o cuidar da alma. Então no versículo 6 fica muito claro para nós que nós não veremos nada disso, não levaremos nada disso. Então os discípulos interrogam a Jesus: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isto se vai cumprir? E Jesus responde no versículo 8. Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais após eles. Então, quando me veio essa passagem, Jesus me deu o tema dessa pregação, que é: o reino dos céus está próximo. E quando eu fui, Jesus foi me mostrando que ele queria que eu falasse sobre a passagem que está em São Lucas. Essa mesma passagem, nesse mesmo sentido, está em São Mateus e São Marcos. Mas em São Mateus e São Marcos, não está enfatizado isso aqui, ó. Sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais após eles. Então Jesus deixa muito claro, e parece um pouco contraditório dizer, o tema da pregação, o reino dos céus está próximo. E Jesus vem e diz que é meio que para não seguir esse tipo de mensagem. Mas aqui Jesus foi revelando para mim que essa passagem, sim, tem muitas pessoas que querem marcar data, hora. Tem gente que quer marcar local, de onde Jesus vai voltar, de onde que vai acontecer isso. E Jesus foi colocando no meu coração que ninguém sabe o dia e a hora. Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo que ninguém sabe o dia e a hora, que não devemos marcar, que não devemos nos apavorar, também nos devemos preparar, pois você não sabe o dia e a hora. Você que fica demasiadamente preocupado com as coisas da terra, você não sabe se vai ser hoje, se vai ser essa noite. Você não sabe se vai ser amanhã, você não sabe se você vai ser chamado agora. Então nós devemos nos preparar sim a nossa alma. E é muito óbvio que o reino dos céus está muito mais próximo hoje do que ontem. Isso é muito óbvio. Então nós precisamos nos preparar, não devemos, lógico, nos apavorar, devemos nos descansar a nossa fé em Cristo Jesus, mas sabemos que Ele virá. E nós precisamos preparar para isso. Então Jesus nos fala aqui, e no versículo 9, a partir do versículo 9, Jesus vai começar a mostrar para os discípulos e para nós os sinais que vai deixar para nós nos atentar que os tempos estão se aproximando.
Vamos lá. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. A nossa geração já ouviu falar de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, de rumores de uma Terceira Guerra Mundial. Então os tempos estão aí acontecendo. Os sinais estão aí. Aqueles que estão no mundão, aqueles que estão doidos para voltar um novo, tudo normal, né? Voltar tudo o que era antes. Aqueles que estão depositando as suas confianças. Aqueles que estão aterrorizando familiares e amigos, porque chegou a solução do mundo. Aqueles que estão pressionando os familiares que você precisa aderir ao que está sendo pregado, é vacina. Aqueles que as pessoas são mais de uma linha tradicional, estão pregando a verdade de Jesus Cristo, estão sendo incomodados por isso. Jesus está nos falando, o fim dos tempos está próximo, precisamos nos preparar. E aqui vai ser falado muita verdade, e você precisa perseverar na fé, na verdadeira fé, na verdade em Jesus. Versículo 10, disse-lhes também, levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes. Quem tem o olhar da fé precisa enxergar isso, porque quem está no mundo, está no deixa a vida me levar. Quem está no mundo está doido para voltar aquilo que acontecia há 2 anos atrás. E eu falo para você, meus irmãos, esse tempo está difícil? Sim, claro que está. Tem muita gente morrendo com essa peste. Mas qual é a vida dessas pessoas que estão desesperadas para voltar? Qual que é o normal que eles querem? Porque se for aquilo que acontecia há 2 anos atrás, eu não gosto nem de lembrar do carnaval de 2019. Quanta blasfêmia feita com o nosso Senhor Jesus Cristo nos carnavais. É para isso que esse povo está desesperado para voltar? E eu falo de todo o coração, se for para voltar aquilo, eu prefiro que não volte nunca mais. Não tenho medo nenhum de falar isso. Se é esse o normal, se é isso que vocês querem, vocês que defendem tanto isso, se é isso que vocês querem, eu peço a Deus que nunca mais isso aconteça. Porque isso fere o Sagrado Coração de Jesus. Então nós que temos o olhar da fé, nós precisamos enxergar os sinais. Jesus foi muito claro aqui, haverá fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Você que tem o olhar da fé, será que você consegue enxergar esses tempos? Será que você não consegue se preparar? Será que você não consegue voltar a sua vida para Deus? Os tempos estão difíceis. Quando será que nós vamos acordar? As igrejas continuam vazias. Os sacramentos continuam, quase ninguém procurando o sacramento, principalmente o da confissão, o da Sagrada Eucaristia. Quando será que nós vamos acordar e ver que o reino dos céus está próximo? Versículo 12, mas antes de tudo isso, vos lançarão às mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Vira e mexe, tramita nos congressos, né, nos estaduais ou no Congresso Federal, leis que querem nos amordaçar, de falar a verdade, de pregar contra o pecado. Quase não vemos mais os nossos padres pregando contra o pecado, falando do inferno.
da grandeza do céu. Quantos e quantos canais no YouTube, canais conservadores, católicos, verdadeiramente católicos, que pregam a verdade, estão sendo desmonetizados, estão tentando calar a nossa voz. Nós precisamos enxergar e precisamos nos preparar, precisamos unir forças na oração. Que tristeza quando vamos à Santa Missa, a palavra de Deus é lida, é a primeira leitura, é o Salmo, segunda leitura, é o Evangelho, e infelizmente muitos dos nossos sacerdotes vão falar de outras coisas. Vão falar de política, tudo aquilo que Jesus disse aqui, lá nos primeiros versículos aqui, que tudo que é da terra vai ficar aqui. Nós precisamos nos preparar e elevar a nossa alma para as coisas do céu. Nós precisamos de ser catequizados, nós precisamos preparar a nossa alma. Coisas de política é importante, sim, mas cada um deve procurar a sua maneira de buscar isso. Isso não é o papel da igreja. A igreja precisa nos ensinar a fé, a salvação, pregar contra o pecado, pregar contra o inferno. E quase não vemos isso. Eu quero indicar para vocês aqui um padre que tem despontado nas redes sociais, a gente acompanha aqui na comunidade, Padre Overland, que com muita coragem tem falado a verdade, tem pregado o Evangelho com muita autoridade. Uma curiosidade, o Padre Overland, ele é pároco na paróquia do Padre Paulo Ricardo. Ele é pároco e o Padre Paulo Ricardo é vigário nessa paróquia. Olha que grande graça. É lá em Cuiabá. E outro dia eu ainda fiquei sabendo outra coisa. O Padre Overland é fruto do nosso querido e saudoso bispo Dom Henrique Soares. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Uma árvore boa dá bons frutos. Olha que grande graça. Já vi até gente criticar o Dom Henrique, né? Porque ele morreu de Covid, que se ele tivesse se protegido, ele talvez não teria morrido. Grande besteira, né? Deus chamou porque estava na hora de tê-lo no céu. Mas os frutos deles estão aí. Olha aí o Padre Overland. Então eu indico a você a se inscrever no canal do Padre Overland, acompanhar as homilias dele. Todo dia ele posta. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Então Jesus nos dá aqui, que é para nós perseverarmos na fé, na verdade. Não precisa se preocupar quando formos encostados, né, na parede, diante dos tribunais, que Jesus mesmo nos dará a defesa. Nós precisamos confiar nessa palavra e não desistir, não desanimar, não nos entregar. Versículo 16: sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muito de vós. Olha como que Jesus deixa bem claro. Eu particularmente tenho visto muitas pessoas vir nos relatar que sofrem pressões, né? Por exemplo, por não ter vacinado. E aí os familiares querem pressionar, querem criticar. Quantas e quantas pessoas vêm nos relatar que a pessoa dentro da família tem uma posição cristã, católica, conservadora. Aliás, acho que a gente nem devia falar essa palavra conservador, né? Cristão católico, autêntico,
que quer correr atrás da verdade, que às vezes se posiciona contra o pecado, contra a homossexualidade. Já tramitou aqui na Câmara Estadual um projeto de criar banheiros unissexes. O governador vetou, o Romeu Zema, vai voltar para o parlamento. Então muita gente às vezes posiciona e dentro da própria família é hostilizado, é chamado de beato, de retrógrado, de fanático, de negacionista. Nós precisamos, se você enxergou uma verdade, permaneça nessa verdade. E quando a gente fala aqui, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, de vacina, se você decidiu por vacinar, peço as bênçãos de Deus para você. Mas se você decidiu ainda não vacinar, não está seguro, seja firme, se agarra na graça de Deus, na força de Deus, persevere. Eu não sei por que querem criar uma sub-raça dos vacinados contra os não vacinados. O que é isso? Isso é tão absurdo. Aqui na comunidade teve gente que vacinou, teve gente que não vacinou, e nem por isso ninguém sofreu nenhum tipo de represália, ninguém foi condenado, ninguém foi hostilizado, muito pelo contrário. Nós aqui nos abraçamos, os vacinados com os não vacinados, não tem nada disso. Isso é um absurdo. Querem criar uma sub-raça. Nós precisamos enxergar que as pessoas querem essa pressa para voltar tudo ao normal. Para voltar o que ao normal? O que você quer que volte ao normal? É o carnaval? É a balada? É o que é? As igrejas estão abertas. As missas estão sendo celebradas, os sacramentos. O que mais você precisa? Qual é essa pressa que você tem? Nós precisamos acordar, meus irmãos. Versículo 17. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Olha que Jesus fala. Nós vamos ser odiados sim por pregar a verdade, por falar a verdade, de pregar contra o pecado. Mas Jesus vem aqui no versículo 18 e 19 nos deixar uma grande esperança. E é nessa esperança que nós precisamos nos agarrar. E é nisso que você precisa agora, se você está sofrendo, está sendo hostilizado, se você está sendo deixado de lado, excluído. Eu fico temendo muito, meus irmãos, de esse tipo de coisa começar a ir para dentro da igreja, começar a querer selecionar quem pode e quem não pode participar, por exemplo, dos sacramentos da Santa Missa. Eu não sei, eu peço muito a Deus que isso nunca aconteça, mas pelo andar que a gente vem aí acompanhando, vão querer também criar isso dentro da igreja. Ah, se você não se vacinou, você não pode. Não estou falando que já tem, tá, gente? Que fique muito bem claro. Mas pelo andar da carruagem, só pelo poder de Deus que isso não vai acontecer. E existe, né, uma ala da igreja que gosta muito de cuidar dos excluídos, né, dos marginalizados. Será que vão olhar para os... A hora que ia excluir, né, os não vacinados, vão olhar também? Será que vão ter celebrações separadas, igual tem para outras alas na igreja? A gente vê muita notícia disso. Então nós precisamos nos agarrar aqui no versículo 18 e 19. Olha que Jesus fala para nós. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Então nós não podemos ter medo.
nós não podemos titubear diante da verdade. A verdade é a verdade. O sim é sim, o não é não. E nós precisamos encontrar em Jesus Cristo essa promessa que nos foi dada, deixada aqui no Evangelho. É pela constância, é pela perseverança que encontreis a salvação. Olha, nós estamos vivendo num tempo, e pelas palavras de Jesus aqui, né, pelos sinais que ele deixou aqui na palavra de Deus, acho que fica muito claro que estamos vivendo tempos parecidos com a época de Noé, do dilúvio. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus chegou a se arrepender da criação humana, de tanto que feria o coração de Deus. Mas ela encontrou em Noé um servo bom, um servo fiel, um servo justo. E revelou a Noé que era para ele construir a arca. E deu lá as medidas e tudo o que precisava. Noé foi fiel em construir a arca. Cerca de 100 anos Noé demorou para construir a arca. E nesses 100 anos, com certeza Noé foi hostilizado. Com certeza Noé foi chamado de retrógrado. Com certeza Noé foi chamado de louco. Nem sei se existia essa palavra. Talvez foi chamado até de negacionista. Não é mesmo? Noé foi tido como louco. Você está ficando doido, o que é isso que você está construindo? Mas ele foi fiel àquilo que Deus revelou para ele. E numa das partes que Noé construiu, né, que está na palavra de Deus, está escrito assim, ó, em Gênesis no capítulo 6, no versículo 16, não precisa abrir aí a palavra na sua casa não, só acompanhar. Versículo 16, fará no cimo significa no topo, farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado, porás a porta da arca a um lado, e construirá 3 andares de compartimentos. Então Deus deu essas revelações a Noé, dizendo para ele construir a arca. Mas Deus é tão misericordioso, mesmo depois de tudo que aconteceu nessa passagem, a humanidade, né, prosperou com a família de Noé, e tudo que vem acontecendo, assim, na minha visão, hoje nós vivemos tempos muito piores do que essa época. A humanidade está muito mais perdida do que na época de Noé. E mesmo assim, Deus é tão misericordioso, Deus ama tanto a você que está me ouvindo agora, que naquela época ele pediu a Noé para construir uma arca. Mas nos nossos tempos foi o próprio Deus que construiu a nova arca. E se você talvez não saiba ainda qual é essa nova arca, hoje nós vamos apresentar a você, com toda a humildade e caridade, se você às vezes ainda não enxergou, a nova arca desses novos tempos. Porque virá, meus irmãos, é só você estudar, virá tempos difíceis, como foi o dilúvio. Alguns estudiosos falam em inversão do polo magnético. Tem várias coisas para você estudar e chegar a uma certeza que virá tempos muito difíceis, que nós vamos sofrer muito e que nós precisamos sim de uma nova arca. Quando Deus colocou no coração de Noé, olha aqui, ó, porás a porta da arca um lado e construirás 3 andares. Essa nova arca também, Deus fez questão de dimensionar também 3 andares. Essa nova arca se chama Nossa Senhora. Essa nova arca é a Virgem Santíssima que o próprio Deus fez para nós refugiarmos nela. E como que nós enxergamos esses 3 andares nessa nova arca?
Foi através de Nossa Senhora que nós enxergamos e foi mostrado às claras para nós a Santíssima Trindade. Nós não tínhamos acesso desse modelo de Santíssima Trindade. É claro que é a Santíssima Trindade num só Deus, mas é a Santíssima Trindade. Essa nova arca é a filha de Deus Pai. Essa nova arca é a mãe de Deus Filho. Essa nova arca é a esposa de Deus Espírito Santo. Então, da mesma forma que a arca tinha 3 andares, essa nova arca também nos remete a isso, a Santíssima Trindade. É a Virgem Maria que nós precisamos nos refugiar nesses tempos. É na Virgem Maria que você vai conseguir o seu refúgio, o seu porto seguro. A palavra nos deixa claro no versículo 18: mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então é nessa nova arca que você também precisa entrar. Você, sua família, os seus. É nessa arca que você precisa se refugiar. É no Imaculado Coração de Maria que você precisa entrar. E você precisa apresentar para os seus essa nova arca. Essa arca segura. É nessa arca que nós vamos entrar. No versículo 17, já do capítulo 7, o dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. Essa nova arca que Deus construiu para nós já foi elevada acima da terra. Ela é a rainha da terra, dos céus. Ela é a rainha de tudo. Ela é a rainha até dos infernos. Todo o inferno tem que obedecer a Nossa Senhora. Ela foi elevada num grau somente abaixo da Santíssima Trindade. Então você que está passando por dificuldades, você que está sendo pressionado, você que está com medo, você que está sendo hostilizado, você precisa aumentar a sua devoção à Virgem Maria. Você precisa aproximar, amar a Virgem Santíssima. Essa nova arca, a arca de Noé, foi construída para salvar as coisas da terra, os animais. Essa nova arca, ela vai elevar a nossa alma, ela vem para cuidar da nossa espiritualidade. É nessa arca, é nesse refúgio que você vai encontrar a verdadeira paz. Você, meu irmão e minha irmã, que talvez ainda tinha dificuldade com uma devoção à Virgem Maria, se aproxime da Virgem Maria, se aproxime dessa nova arca que Deus construiu para você. Essa arca que vai elevar a tua alma, essa arca que vai formar você em Cristo Jesus. Uma das missões da Virgem Maria é gerar Jesus em nós. A missão da Virgem Maria não terminou. A missão da Virgem Maria é contínua. Ela quer gerar filhos e filhos. Ela quer gerar Jesus em você. Ela quer apontar, assim como ela apontou para os serventes na bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. É isso que ela quer fazer com você. Fazei tudo o que meu filho disser. Segui a palavra de Deus. Se abandone nas mãos do Espírito Santo. Se refugie nesse Imaculado Coração. Eu clamo para vocês e anuncio essa nova arca que vai edificar a nossa alma, que vai cuidar da nossa alma, que vai tirar do seu coração todo medo. Você precisa anunciar a Virgem Maria, você precisa se aproximar, você precisa falar para os seus, assim como Noé levou a esposa, os filhos. Você precisa também levar os filhos. O mundo quer levar os nossos filhos para o dilúvio do pecado. Você precisa entrar com seus filhos nessa arca.
O mundo quer levar os casamentos para o dilúvio do pecado, do divórcio. Você precisa levar o seu casamento para essa arca protetora, essa arca que nenhum dilúvio derruba. A arca de Noé foi feita de madeira. Essa arca foi feita, ornada por Deus. Essa arca está acima de tudo. Por isso, meu irmão, feche os seus olhos e eu proclamo na tua vida agora que a Virgem Maria vai adentrar na tua casa, que a Virgem Santíssima, essa nova arca, vai adentrar e vai pedir a vocês para entrar dentro do imaculado coração dela. Eu peço a você agora que coloque a pessoa da sua família, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa que você está tendo dificuldade de relacionamento, talvez o seu esposo, a sua esposa, o marido que não quer rezar, o marido que não quer se converter. Adentre agora nessa arca, dentro do imaculado coração de Maria agora. Clame a presença da Virgem Maria. Agarre nessa arca agora e com confiança, não abandone mais. Adentre dessa nova arca feita por Deus e deixa essa arca te conduzir. Nessa arca você vai encontrar o refúgio, nessa arca você vai encontrar a presença da Santíssima Trindade. E eu proclamo na tua vida agora, meu irmão, a presença da Virgem Maria agora na sua vida. Você precisa abandonar. Se é um vício na família, se é algum distúrbio comportamental, você não entende mais o que está acontecendo, eu proclamo que a Virgem Santíssima, ela vai adentrar na sua casa agora, e você vai se refugiar. Você vai agora adentrar nesse coração e colocar todos os seus familiares, para que eles possam permanecer dentro desse imaculado coração, que está a presença da Santíssima Trindade, que cura, que liberta e que salva. Que você possa agora se refugiar sempre na Virgem Santíssima, essa nova arca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.